Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, livro histórico, capítulo de número 10, João 10, versículos 26 ao versos 29. Cumprimento a audiência das rádios, aplicativo, Facebook, YouTube. Já declaramos essa palavra que vai salvar muitas vidas, que essa palavra vai curar muitos corpos, mente e alma. Deus, usa-me nestes minutos para a glória do Teu nome, que o Espírito Santo seja o condutor desta palavra e Ele mesmo possa aplicá-las no coração de todos, tantos que se congregam aqui e as centenas que nos acompanham pelas rádios da cidade e aplicativos e Facebook. Nós oramos em o nome de Jesus. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Está claro ou não está claro? Jesus está dizendo, pessoas que estavam perto dele, ouvindo a palavra, mas essas pessoas, elas não criam. O que é não crer? Não crer é você rejeitar, é você não praticar, é você só ouvir. Há um engano muito grande, as pessoas dizem assim, eu conheço a palavra. O diabo também conhece. Eu temo da palavra, eu tremo e temo da palavra, o diabo também. Então a diferença, há pouca diferença. Então a diferença nós vamos descobrir nessa sequência dessas mensagens. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas, não é do pastor. Pastor, não vou mais congregar não. Fala com o pastor. Não, eu não, fala com o pastor Jesus, pô. De quem são as ovelhas? Quando alguém diz não quero mais Jesus, porque não sois das ovelhas de Jesus. Jesus é comparado como pai. Ele fala, eu sou pai. E Jesus fala assim, vocês têm por pai quem? O diabo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, me obedecem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Tema de hoje, pergunta: a salvação se perde? Há uma linha de mensagens que garante a eternidade dos salvos, a segurança dos salvos, mas também há vários textos bíblicos que põem em dúvida a salvação. Então nós temos que examinar com muita paz. Primeiro você precisa saber o que é a palavra salvação. Aqui a gente lê no Novo Testamento, o grego, ela quer dizer sotéria. Sotéria, que significa resgate, cura, preservação, livramento de um mal. Ela vem do verbo sozo, que quer dizer salvar, curar, manter seguro
ou restaurar alguém um estado total de bem-estar físico e espiritual. Tem mais alguma coisa aqui? Sinônimos. Sinônimos: sotéria, substantivo central, traduzido como salvação ou segurança. O verbo correspondente, que significa salvar, curar, preservar ou tornar-se são. Então vamos lá. A palavra sotéria significa salvação. Quando você lê a palavra salvação no Novo Testamento, no original, porque aqui nós estamos no português, o Novo Testamento foi escrito no grego, então há um pouco, às vezes, diferencia o sentido da palavra. Quando eu passei mais a estudar os originais, por causa do advento da internet, dos chats, do IA, tudo isso é uma fonte de riqueza para nos ajudar a crescer, né? E muitas das coisas que eu entendia, depois que eu passei a ler o original, na palavra original, eu percebi que eu não entendia. Porque uma coisa é você ler no português e ficar só na leitura do português, e você não lê o que realmente quis dizer o texto. Por exemplo, não fugindo do tema, quando a Bíblia diz assim: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. O que é o entendimento que nós temos imediatamente? A igreja está aqui e o inferno quer entrar na igreja, sabe? Ou você quer entrar no inferno, uma das duas, que a porta do inferno não vai prevalecer. Aí quando você vai no original, a palavra ali, inferno, quer dizer Sheol, quer dizer morte, não quer dizer lugar, quer dizer um estado. Então ele fala, a porta do inferno, ou seja, a porta do Hades, ou seja, a morte não prevalecerá contra a igreja. Logo depois Jesus foi para a cruz e morreu e ressuscitou para mostrar que a morte foi vencida também por ele. Então, por isso que você tem que entender, não só no português, mas você precisa prestar atenção quando o pastor traz assim a tradução do grego, do hebraico, do aramaico, para você poder entender corretamente, como disse Jesus, e como disse Paulo, como disse Moisés, como disse os patriarcas, né? Então vamos cá para o tema. A salvação se perde. Entender à luz da Bíblia a segurança da salvação e a perseverança do cristão e as advertências contra a apostasia. Já lemos aqui a palavra salvação, sotéria, que significa salvação, livramento, preservação. O sinônimo é redenção, resgate. A salvação é uma obra realizada por Deus. Quem realizou a salvação foi Jesus. Olha só, quando Jesus fala assim, ó, está lá em João 14, põe ele para mim, irmão. João 14, olha lá, quando ele diz assim, ó, João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então lá já tem o quê? Já tem o quê? Então ele não foi lá para fazer nada, né? Ele está construindo uma casa lá para tu? Não, né? Então lá tem o quê? Poucas? Passa, irmão. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, como que entendíamos? Jesus subiu, está lá, ele era carpinteiro, né?
fazendo na tua casa, a minha, ele está preparando o lugar. Mas não é nada disso. Não é nada disso. Quando ele diz que está preparando um lugar para você ir para lá, então, do jeito que você e eu estávamos, não poderíamos ir. Poderíamos? Precisávamos de um perdão. Então, quando ele vai para a cruz, foi na cruz que ele preparou o teu lugar. Foi lá na cruz que ele preparou. Então, agora já está preparado. Então, não é um, Jesus está lá em cima construindo. Quando tiver todas as casas construídas, aí ele vai voltar. Não, ele vai voltar quando as pessoas para as quais ele morreu souber disso. E você tem que ser um instrumento para divulgar isto. Você não pode ficar esperando só pelo pastor, rádio, pastor. Você tem que ir, falar, ide por todo mundo, pregar e dar testemunho. Fala de Jesus, fala, fica com a boca fechada. Às vezes você dá mais testemunho com a boca fechada do que com a boca aberta. E aí quando vai falar, começa a falar besteira, entra no clima do ímpio. Nós não podemos fazer isso. Então, não tem nada a ver com a pregação, só curiosidades. Então, o que é a salvação? Sotéria. A salvação é uma obra de Deus, já sabemos, né? Somos salvos vamos, igreja, somos salvos pela graça, mediante. Então, eu não sou salvo porque eu faço boas obras, eu sou salvo porque eu creio naquilo que ele fez. Então, eu sou salvo pela fé, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Então, o que me aproximou da salvação não é o que eu faço, é o que eu creio. Eu creio que ele fez. Ele fez, diga assim, ele fez. Então, a salvação é pela graça. Não há salvação em nenhum outro nome. Está lá em Atos 4:12. Então, salvação é pela graça, mas é em Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ontem eu estava conversando com uma católica, numa confraternização que eu fui, aproveito a oportunidade, estava falando que não há ninguém que possa salvar ela. Maria não salva, Jorge não salva, espíritos não salvam, porque pessoas que foram consideradas como santas ou santos, elas já não existem mais, elas morreram. O único que pode salvar totalmente foi Jesus. Amém? Então, somos salvos pela graça, mediante a fé que não vem de nós, é um presente de Deus. Em nenhum outro nome dado entre os homens possamos ser salvos. Então, Jesus é o caminho da salvação. Amém? A salvação está relacionada à fé em Cristo e à confissão de Jesus como Senhor. Você encontra isso lá em Romanos 10, 9 e 10. Vamos correr um pouquinho na Bíblia, hein? Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, olha a fé, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Você crê? Jesus está vivo? Se Jesus está vivo, glórias a Deus para você. Ele está vivo para você? Porque para a maioria do mundo ele está morto. Para nós ele está vivo. Deus nos salvou não pelas obras de justiça que tivéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia. Paulo fala sobre isso em Tito 3:9. Tito 3:9. Tito 3:5, irmão. Eu tenho que fazer exame de vista, ou então tem que comer formiga. Não por obra de justiça praticadas por nós. Está vendo? Não é por justiça própria, mas segundo a sua misericórdia. Ele já nos salvou ou ele vai nos salvar? A morada já está pronta. Ele falou, vou preparar o lugar. Quando ele foi para a cruz, ele preparou o lugar. Já está preparado o lugar.
Por isso que ele falou, o cara que estava lá na cruz, ao lado dele, que se arrependeu, né? Ele falou: hoje mesmo estarás comigo aonde? Paraíso. Não é na purgatório, não, é no paraíso. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador. Quem faz isto? O Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador. Então, sotéria, salvação, livramento, preservação, redenção, resgate. A salvação é pela graça, mediante a fé. O instrumento que ele usa é a fé, é a graça dele. Só Jesus pode salvar, ele é o único caminho que leva-nos de volta para Deus. Não há outro nome. E a salvação está relacionada à fé em Jesus. Com a boca você confessa Jesus. E Deus nos salvou não por obras de justiça que praticávamos. Olha, Pedro Inácio, gente boa, vou salvá-lo. Não, nada disso. A salvação não é uma conquista por mérito humano. Em Romanos 3, 23 e 24, Romanos 3, 23 e 24, diz assim: pois todos pecaram. Está vendo? Todos pecaram. Quando ele fala, eu vou preparar lugar, eu vou preparar. Então, quando ele vai para a cruz e morre e ressuscita, o lugar está preparado. O caminho para voltarmos para o paraíso está preparado. Não por nós, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Efésios 2,8 já lemos: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de nós, é um presente de Deus. Por que balançamos um pouco quando pensamos na perda da salvação, que nosso nome é riscado do livro da vida? Dependendo do meu comportamento, a quem é limpo, depois que ouviu a verdade, o limpo, ele se limpa mais, o sujo se suja mais. Então, por quê? Por que há algumas brechas, né, na Bíblia, que coloca a salvação em risco, dependendo de uma atuação do homem? Vamos examinar. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse aqui em Filipenses 3:2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então Paulo está falando, tenha cuidado com três turmas aí: cães, maus obreiros e a falsa circuncisão. Aonde você encontra esses três tipos aqui? Aonde? Na igreja, na congregação. Você encontra cães, você encontra maus obreiros, você encontra a falsa circuncisão, ou seja, a moralidade do legalismo, colocando o legalismo como se fosse a essência da salvação. Paulo chama isto de falsa circuncisão, porque você sabe que a briga que o apóstolo Paulo teve com os da lei, os apóstolos da lei, foi que
Eles, os da lei, exigiam que as pessoas que se convertessem a Jesus, elas tinham que participar da circuncisão, os homens, né? Aí você fica pensando assim comigo, a circuncisão antigamente era para o homem, a circuncisão sempre foi para o homem. Agora, então a mulher não era salva, porque se é pela circuncisão que eram recebidos, que Deus recebia as pessoas, então as mulheres, coitadas das mulheres, iam tudo perecer no inferno, porque as mulheres não se circuncidavam. Alguém sabe o que é a circuncisão aqui? Faça assim, por favor, circuncisão. Então não preciso explicar, todo mundo já sabe o que é a circuncisão. Então, Paulo colocou 3 grupos de pessoas que estão dentro das congregações, que elas não são salvas. Elas não são salvas. Olha o que ele vai falar agora, Jesus vai falar, aqui em Mateus 7, 6. Põe ali, irmão. Mateus 7, 6. Está escrito o que aqui, irmãos? Não é para dar ou não dá? Não é para dar. Dá o quê? Para quem? Paulo falou sobre isso, não falou lá atrás? Não deixe a quem? Está falando ovelha aqui? Não, né? Está falando quem? Não dê aos cães o que é santo. Não dê para eles. E como é que você sabe que essa pessoa, ela é um cão e ela não é uma ovelha? Porque ela despreza, ela zomba, ela amaldiçoa, é sangue nos olhos, sabe? Ela olha para o céu e profere palavras malignas. Então, Jesus aqui está dizendo, não dê a eles as coisas santas. O que é santo? O que a gente faz? Pessoa, não quero mais igreja, não quero mais congregar, eu não quero mais, eu quero beber, quero fumar, quero me drogar, quero adulterar. Deixe. Pastor, pode ser minha mulher, como eu faço? Deixe, você não vai carregar teu marido nas costas para o céu, nem a tua mulher, nem teus filhos para o céu. A salvação é um ato individual. Deus não salvou uma tribo, Deus salvou o homem, o ser humano. A salvação é única, exclusiva para cada um. Você tem que desenvolver, Paulo fala aos Filipenses, desenvolver a salvação com temor e tremor. Então a salvação é algo, eu sou salvo, então eu vou me estagnar sobre a salvação, não. Eu vou desenvolver o que um salvo tem que fazer. Desenvolver a salvação é saber o que um salvo precisa de fazer. Porque muita gente pensa que é salvo e não sabe o que fazer. Aí se não sabe o que fazer, vai fazer besteira. Achou, irmão? Achou não? Não dê aos cães o que é santo. Está lá em Filipenses. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Isto aqui é para gente de dentro de igreja. Você fala, você prega, você chama no gabinete, você chama na frente do irmão, chama na frente de testemunho, chama na frente da congregação e a pessoa continua. Vai fazer o que com essas pessoas? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis na vossa, não só na minha presença, porém na muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver, então a salvação é algo que tem que ser. Você já ouviu essa palavra? Quem já frequentou o espiritismo, já ouviu essa palavra dentro do espiritismo. Você precisa se desenvolver. Dentro do espiritismo, eles se desenvolvem. Sabe como eles fazem? Eles sentam dentro de um quarto, rapa a cabeça, toma banho de sangue podre, comida estragada, fica lá. Então ali é uma forma deles estão desenvolvendo o ambiente dele com aquelas trevas. Agora o nosso não é esse.
O nosso desenvolver não é esse. Tem nada a ver com esse desenvolver, ir para a porta do cemitério, banhar-se de sangue de bicho, não. Pegar pipoca, colocar um prato de... Não, isso não não tem nada a ver. Não só na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e com tremor. Então, põe lá, irmão, para mim, lá em Mateus, obrigado. Mateus 7, não deis aos cães. Então você não pode esquecer dessa palavra, irmão. Cães, que mais? Cães, e não esqueça disso. Não esqueça disso. Cães, Apocalipse 22, 15, olha o que ele fala. Ficarão, e fora ficam. Pastor Mande, onde está essa gente? Está em todos os lugares, inclusive na igreja de Jesus Cristo, metido lá. É por isso que o caminho da verdade é infamado. É por isso que há uma rejeição, muitas ovelhinhas não se chegaram, por causa dessa galera aqui, ó. E dos porcos, que dão um exemplo, são um mau testemunho. Então, quando a gente somos péssimos testemunhos, eu só acredito num remédio que cura, quando ele curou a mim. Eu não acredito em pregação por pregação, eu não acredito em exposição da palavra por crer na exposição da palavra. Eu acredito que quando alguém prega, quando alguém fala, a palavra é o remédio, ela tem que estar agindo em você, tem que estar atuando em você. É igual você vai fazer dieta, como é o nome daquele médico que passa comida? Nutricionista. Você chega lá, nutricionista, tu senta lá, o cara tem 180 quilos. Tu vai acreditar num cara desse? Para te passar uma receita que tu vais ficar fininho igual o pastor? Não vai. É a mesma coisa você ficar acreditando em qualquer coisa que se prega. Com todo respeito às profissões, com todo respeito. Tem gente que é obeso porque é doente, mas tem gente que é obeso porque é glutão, ama comer. E a Bíblia condena: não fique no meio dos comilões, nem dos beberrões. Então é como, com todo respeito, né? Eu fui no consultório de uma psiquiatra levar uma pessoa. Aí a psiquiatra começou a falar com essa pessoa, e eu fui como acompanhante. Aí eu sou muito abusado, eu pergunto coisa, né? Aí eu perguntei: a senhora toma remédio para ela? E ela falou: a psiquiatra, eu tomo isto. Falei: um doido querendo tratar de mim. Aí eu fiquei pensando, irmão. Então, eu acho que para você dar alguma coisa para alguém, você tem que estar vivendo isto que você está dando. Só pode falar de Jesus que é salvo quem realmente sabe, entende e não acredita que é salvo, que vive e crê e anda, caminha, respira, come, se movimenta, se relaciona como um salvo. Não é só falar. Não, você vai, olha, eu vou passar aqui essa receita para você ficar magrinho. Mas por que eu não passo para tu comer, tomar isso? Não, porque para mim não resolve. Vai resolver para mim? Então, se a Bíblia não resolveu para quem prega, para que prega? Para que prega? Deixa o remédio fazer efeito na sua vida, para depois você, que nem Jesus falou, tira primeiro a trava dos teus olhos, para você poder ajudar o outro, tirar a trava do olho do outro. Trava, eu tenho trava, vou tirar a trava, não dá para me enxergar. Tira aqui, não enxergo, cara. Vou arrancar o teu olho, mas não vou tirar nada.
Então, eu estou querendo mostrar à igreja que nem todos que fazem parte, que fizeram parte de Israel, são israelitas. Nem todos que se dizem da salvação são salvos. Nem todos que professam o nome de Jesus vivem para Jesus. Então a salvação se perde ou não se perde? Olha lá, Mateus capítulo 7, Jesus nos orienta a não compartilhar com eles. Mateus 7,6. 7,6. Não deis aos cães o que é santo. Por quê? Como é que eu sei? Já ouviu a palavra, ouviu a pregação, já disse que aceitou Jesus. Esse negócio de aceitar Jesus é terrível. Quando você diz que aceita, a mesma pessoa que aceita, ela pode fazer o quê? Rejeitar. Mas quando você entende que você era um escravo do diabo, olha para cá, era um escravo do diabo, e Jesus foi lá, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e te libertou, e te comprou para Ele, aí outra coisa, aí não tem nada, nem ninguém que possa te afastar desse amor, tem nada nem ninguém. Então olha, e nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas. Você acha que em qualquer ambiente que eu estou, que eu vou lançar pérola? Se eu lançar pérola em qualquer ambiente, o que vai acontecer? Passa à frente, irmão. Para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Eu não vou fazer, não vou desperdiçar. Por isso que eu subo aqui, falo na rádio, digo, eu prego para as ovelhas, as que estão no aprisco e as que estão desgarradas, mas é só para ovelha. Eu não prego para cabrito, não quero. Cabrito é nojento, não quero saber de cabrito, é nojento, é cão, é porca. Agora você vai em Provérbios 26, 11, Provérbio 26, 11, como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Então, Salomão está dizendo, como o cão que torna, aonde que ele volta? Para onde que ele volta, irmão? Está falando de ovelha, irmão. A gente tem que entender. Jesus falou que pelos seus frutos, você não para de ficar olhando para, sabe o que é uma árvore cheia de folha? Caramba, olha, tá, que carrão, hein? Olha o relógio, meu Deus, caríssimo. Deus está lá, Deus está junto ali. Você está olhando para a árvore, você não está olhando para o fruto. Isso não é fruto, isso é folha. A aparência está enganando muita gente. Muita gente que tem a aparência de um bom pastor, está conduzindo as ovelhas para a areia movediça, está conduzindo as ovelhas para o matadouro. As ovelhas estão sendo dissipadas, dizimadas, as ovelhas estão sendo arrasadas, mas elas olham para a folha. Que templo, meu Deus! Que rico vai querer entrar aqui e ficar aqui, irmão? Eles só olham para a folha, eles não têm nada a ver com Deus. Prefiro a catedral, ficar numa igrejinha na Baixada Fluminense. Se fosse Baixada Flamenguista, não dizia nada. Logo a Baixada Fluminense.
Dá um alívio, né, irmão? Flamengo, Baixada, vou para lá nada. Sabe o que eles estão fazendo? Barra e Recreio, Leblon e Ipanema. Porque lá as pessoas estão atrás de folha, estão atrás de árvore, não estão atrás de fruto. Então Jesus falou: a árvore boa, ela produz bom fruto. Ela não deixa de produzir, ou ela vai produzir bom fruto, ou ela vai produzir frutos maus. Como é que pode você ficar num ministério que o pastor desculpe a expressão, um vagabundo? No original, a palavra enviar, depois você vai lá no original no grego, ou no hebraico, depois você vai lá, não precisa agora não. Quando fala enviado, quer dizer, tem muita gente que é um ministério vagabundo. A palavra original verdadeiro é vagabundo. A palavra correta é essa. É alguém que não foi enviado por Deus, mas ele é um vagabundo. Você sabe, vagabundo tem em todo lugar, né? Você não tem um vagabundo, tem outro ali. Então, é um ministério vagabundo, dirigido por um vagabundo, que muita gente olha para a árvore do vagabundo, vê o vagabundo com um tênis de não sei quanto, um terno de não sei quanto, de um relógio de não sei quanto. Opa, eu quero esse Deus. Se você chegar se você trocar de carro, pegar um carrão bonito de custo 300 pau, vai na sua casa, teus vizinhos vão falar, vai rodear você. Onde é a sua igreja? A igreja, poxa, a igreja, porque fica olhando folha, não quer saber se você é um xinga palavrão, se você é um caloteiro, se você é um mulherengo, se você é um cachaceiro, se você é um zoador que põe um som alto na sua casa para atormentar os outros, não quer saber de nada, não quer saber se você paga tributo ou você rouba, não quer saber de nada. Apareceu com alguma aparência de prosperidade. A árvore boa produz bons frutos. Então agora nós vamos fechar agora. Tem um pouquinho de paciência, hein? Com a fala do apóstolo Pedro. 2 de Pedro. Depois você lê o capítulo 2 todinho de 2 de Pedro. Leia tudo, é lindo demais. Mas a gente vai ler só do 17 ao 22. Esses tais, olha o que ele fala. Ele aponta. Esses tais são como fonte sem água. O que é uma fonte sem água? Antigamente tinha fonte de água, né? Lá perto da minha casa tinha uma fonte de água pura. Sumiu a fonte. Então diz que eles são fonte, é uma fonte, mas não tem água. Então uma fonte sem água é o que? Sabe para quê? Para nada. Como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Sabe onde está essa gente? Sabe onde está elas? Dentro da igreja. Dentro da igreja, pastor. Pastor, será que tem algum aqui? Do lado assim, dá uma cheirada. Se cheirar porco, se cheirar cão. Não, brincadeira, irmão. Brincadeira. Para eles está reservada a negridão das trevas. Então, gente que fala, que pensa que o inferno é lugarzinho bom. Eu estava ouvindo uma entrevista na rua com alguém entrevistando, passou um espírita, cara espírita, aí perguntou para ele: se você morrer agora, você vai para o céu ou vai para o inferno? Aí ele falou assim: eu sou espírita, se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Ai, ele sabe, mas só ele sabe que vai para o inferno, mas ele não sabe como é o inferno. Porque saber que vai para o inferno, eles pensam que o inferno tem festa, que o inferno tem o diabo sambando, né? Estou com o diabo no corpo, cuspindo fogo pelo nariz, né? Aquele samba que cantava, né?
Não é assim não. Não é assim. Se fosse assim, eu também queria ir para lá. Não é assim não. Lá é lugar de tormento. Chama-se negridão das trevas. Diga-se, negridão das trevas. Passa, irmão. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas, é assim, o das trevas, que fica no meio, eles proferem palavras assim, de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens. Então eles engodam com paixões carnais, só pensa em carnalidade, só carnalidade. Eles engodam com paixões carnais por suas libertinagens dentro da congregação. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Estavam prestes a fugir, mas não fugiram, prometendo-lhes liberdade. Essa igreja aqui pode tudo, irmão. Aqui tem umas igrejas que o pastor diz assim: aqui é proibido proibir. Não, aqui o que Deus proíbe está proibido, ponto final. Aqui só é lícito o que Deus diz que é lícito. O que Deus diz que não é lícito, não é lícito. Casar homem com homem não é lícito. Mulher com mulher não é lícito. Se embriagar não é lícito. Roubar não é lícito. Adulterar não é lícito. Matar não é lícito. Não é lícito. Quando eles mesmos são escravos da corrupção. Como pode pregar para os outros e você é escravo? Como pode falar aos outros e você não fala para você mesmo? Tem muita gente que vai pregar, vai salvar, pessoas vão ser salvas através dessas pessoas, mas eles mesmos que pregam não são salvos. Porque Jesus falou lá em Mateus, né? Nunca te conheci, mas eu preguei, eu fiz, eu curei, eu abençoei. Não é isso? Ele falou: não te conheço. Pois aqueles que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante ao conhecimento do Senhor. Então, o que ele está falando aqui? Eu ouvi que roubar é contra Deus. Então eu ouvi. Então eu não faço mais. Eu não vou fazer, vou lutar para não fazer. Adulterar é algo contra Deus, não vou fazer. Então, eu estou me escapando das contaminações. Então, o mundo é um lugar de contaminações. Não, eu fico aqui tranquilo, pastor. Eu gosto de evangelizar, sabe onde? Lá nos bordéis, sabe? Lá tem gente de Deus. Aí, o cara é forte, hein? Isso é papo furado, isso é conversa fiada. Contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Ou seja, está na igreja, sabe, tem uma turma que desvia toda hora. Aí vou ficar firme, pastor, conta comigo, olha, estou firme, cadê a irmã? Desviou. Se deixem enredar de novo porque pela feitiçaria do mundo, pelas coisas que atraem, essas coisas da terra nos atraem. Todos nós somos doidos para fazer essas coisas, irmão. Nós queremos fazer, mas só que isto ofende a Deus, e o que está em nós não deixa a gente ofender a Deus. Não deixa. São vencidos. Tornou-se seu último estado pior que o primeiro. Você já leu aquela passagem que Jesus tira o demônio? Jesus vai, não peque mais, porque para que não aconteça coisa pior. Diz que o estado da pessoa, quando o demônio já é tirado, depois ele volta, diz que faz com que o estado da pessoa fique pior. Mas isso não é possível para quem foi selado, irmão. Alguém que foi batizado, recebeu a palavra, foi liberto de demônios, não tem negócio de sexta-feira cair de novo com o demônio.
Não tem. Não, pastor, porque o Espírito Santo ele vem no domingo, mas na sexta é o demônio. Sabe, é um jogo, é um brincadeira, né? Quem senta primeiro ganha. Isso aí é um erro. Isso é um erro fatal. Tornou o seu último estado pior. Por isso que você vê pessoas que se desviam. Por exemplo, o cara só bebia. Aí foi para a igreja, bebia, foi para a igreja. Parou de beber. Aí ele sai da igreja. Aí ele começa, irmão, bebe, começa a fumar, e vai fumar maconha, e vai cheirar cocaína. Ele só bebia e nem traía a mulher. Agora vai trair a mulher, vai trair o marido. Ele gostava de mulher, depois passa a gostar de homem. Só porque ele tem que mergulhar no negócio desse. Ele tem que mergulhar. Tem que, sabe, se encharcar, se acharcar. Mas não é ovelha. Olha para cá. Tornou seu último estado pior do que o primeiro. Pois é melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça. Conhecer o caminho da justiça, todo mundo que está me ouvindo agora, no mundo inteiro, está conhecendo. Conhecer não é problema, conhecer não é nada. Conhecer não é nada, absolutamente nada, se você não der uma continuação naquilo que você conheceu. Cara, você está ouvindo um monte de palavra aqui, 70% do que você ouviu aqui vai embora da sua cabeça. Se você não escutar de novo, vai embora mais 20%. Na outra semana, se eu perguntar o que eu falei, você não sabe. Não sabe. Porque você apenas conheceu. Quando a gente conhece, passa a praticar isto, passa a fazer parte da nossa vida, não tem como você esquecer, porque faz parte da tua vida. Ou seja, é a tua vida isto. Isso se torna a tua vida, a nossa vida. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volver para trás. Cadê o irmão? Volveu para trás. Cadê aquela irmã que dirigia louvores, que era uma bênção, disse: quando me aposentar, a minha vida é de Deus? Não, pastor, daqui eu não saio, daqui ninguém me... Olha, Jesus, aleluia, que bom. Cadê aquela irmãzinha que me beijava no rosto, que ficava aquela boca de batom aqui em mim? Cadê? E o vampiro que me chupava o meu pescoço? Cadê? Paulo só está falando que são... Eu não estou falando nada, irmão. Eu estou lendo o que está ali na Bíblia, não estou falando nada. Estou falando nada aqui, ó. Volver para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Então você ouviu a palavra, tem que fazer, mas eu não quero, eu vou me afastar. Se eu vou me afastar, passa, irmão. Com eles aconteceu o que diz o certo adágio. Nós lemos esse adágio lá em Provérbios 26:11, não precisa colocar lá não. Certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio. Então as pessoas que voltam para essas coisas, não tem nada a ver com a ovelha. É porque o Senhor não foi lá. O Senhor tem que ir lá, sabe? O filho pródigo foi embora, o pai não foi atrás. Porque quem é de Deus tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus que traz de volta. A palavra chega, não é o pastor Pedro Inácio que tem que se arrastar atrás dos outros, e a culpa é minha, fulano está afastado, porque o Senhor tem que ir. Eu não sou o Espírito Santo, irmão, eu não tenho poder nenhum. O poder que eu tenho, tu tens. A unção que eu tenho, tu também tem. A unção de Deus, o Espírito Santo está na minha vida, está na sua vida, não tem diferença não, a não ser que você não tenha o Espírito Santo. Olha lá, um certo adágio verdadeiro. O cão volta, para onde que ele volta? Cara, a minha vida era um vômito, droga, tive 2 overdoses, passava
3 dias dentro de uma favela me drogando, bêbado, chegava às vezes do domingo de manhã, ia jogar bola, doidão, sentava na mesa de boteco, 11 horas da manhã, fechava aquele, ia para o centro da cidade, fechava o boteco. Cara, eu não posso voltar para esse lugar, irmão, porque eu não sou cão. Eu tenho a consciência que eu sou ovelha. Eu recebi um DNA de ovelha. Eu apenas estava vivendo como um cão, mas eu nunca fui cão. Quando eu ouvi a voz de Jesus, que ele falou: as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz, e eu conheço ela, e elas vão me seguir. Então o cão pode ouvir milhares de pregação, nada toca ele. Irmão, a minha vizinhança, eu fico olhando a Deus e falo: Deus, que não vai escapar ninguém. Eles já viram paralítico se levantar diante dos olhos deles, Jesus usando a minha vida. Eles viram uma mulher endemoniada, que uma legião de demônio na vida dela, o povo lá do espiritismo tentando convencer o demônio para se retirar do corpo dela, que já estava horas e horas e não queria sair. Então aquele povo viu a lepra no corpo ser arrancada pelo poder de Deus. Então o cão, ele vê tudo, a porca vê tudo, mas não sente mais. Por isso que o Apocalipse diz assim: volta para o teu primeiro amor. Tem que despertar o dom que há em tua vida, irmão. Você não pode ser um cristão apagado. A maioria de vocês nunca falaram em línguas e nunca buscaram o dom de línguas. A maioria de vocês nunca, mergulharam no processo de desenvolver a salvação. A maioria de vocês fazem disto aqui um passeio só para ouvir uma boa mensagem e não precisa dar 10% do meu dinheiro. Eu tenho convicção disso, irmão. Eu sou um pastor que te digo a verdade e te direi sempre. No meio, a Bíblia diz, Pedro falou, haverá no meio do povo de Deus, está lá no versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos, também no meio do povo haverá falsos. Há falsos irmãos, falsos pastores, há falsos. Então eu não posso achar que eu tenho uma congregação de 100% de ovelha. Quem me dera, meu irmão? Quem me dera? Alguém está dizendo, eu sei que eu sou. Isso é um mau sinal. Quando a gente quer brigar com a palavra de Deus, eu sei que eu sou, ele está falando besteira. Adivinhei o pensamento, né? Eu não estou adivinhando nada, irmão, eu não sei de nada, eu sou um menino obediente que tenho só coragem de dizer isso aqui, a verdade. Volte para o 22, irmão, para terminar. Senão a gente não faz mais nada a não ser ouvir a palavra de Deus, que é muito bom. Com eles aconteceu o que diz um certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca. Então, o que acontece com a pregação? Nós lemos lá em Tito, o lavar regenerador. A palavra ela tem como essência lavar. Então, a porca lava. Então a gente lava. A pessoa a porca vem, dá um banhozinho nela. Eu sei que quem já viu porco? Eu tinha lá do lado da minha casa, tinha lá o povo criava porco, vizinho criando porco. Que podridão. Você vê que pessoa metida mesmo com coisa ruim mesmo. Não é quem cuida de quem tem porco é do diabo, não, irmão. Mas era um animal imundo, era tão imundo que os demônios pediram para entrar nele. Tão imundo que o demônio entrou lá nele. Então, quando ele diz a porca que volta a revolver-se no lamaçal, ele não está tratando de ovelha, não está tratando de filho de Deus, está tratando de cães e porca que vêm e vão. Vêm e vão. Jesus falou: toda planta que meu pai plantar,
essa vai permanecer. João, lá no finalzinho, acho que é 2 João, disse: vocês saíram do nosso meio, porque vocês não fazem parte do nosso meio. E Jesus foi mais duro, falou: vocês não sois das minhas ovelhas. Então, por isso que muita gente acredita que a salvação se perde, porque no meio da igreja existe porco com comportamento de porco e cão com comportamento de cão. Às vezes finge que é ovelha e às vezes engana. O irmão que era pastor, pregava aqui comigo, pregou lá em Realengo. Aí a irmã falou comigo: o irmão agora não é mais irmão, agora ele voltou para a sua origem. Ele agora recebe o espírito da vovó. CHL vovó. Como pode? Então fique atento. Se enganou o pastor, então fique atento com eles, porque eles podem estar agora enganando vocês com alguma palavra, com alguma coisa. Enganou as irmãs lá em Realengo, lá, fez as irmãzinhas se apostatar, se levantar contra o homem que Deus colocou para ajudá-las. Aí fazer o quê? Que Deus nos ajude a entender isto aqui, irmão. Você é uma ovelha de Jesus. Assim seja. Assim disse o Senhor Jesus Cristo.